Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos lá avançar no nosso assunto e terminar nosso terceiro assunto, que tem como tema a independência dos Estados Unidos. Bom, gente, como vocês sabem, o resultado, daquelas guerras que teve, da Guerra dos 7 Anos, que ainda envolveu ainda a questão das leis que foram implantadas pela Inglaterra, inclusive as leis intoleráveis, Isso levantou um sentimento de querer o povo americano, que até então na época eles estavam vindo da Inglaterra, um sentimento de separação. Então, a partir daí, os Estados Unidos vai começar uma sucessão de guerras para se separar da Inglaterra. Guerra de Independência. O início dela se deu no conflito no dia 19 de abril de 1775, na Batalha de Lexington, se estendendo até 1783, até quando os franceses ajudam os americanos e os ingleses se rendem. Batalha de Camden. A partir de agora eu vou colocar um sonzinho para vocês escutarem, para vocês poderem ir acompanhando as batalhas que tiveram até a independência, e depois a gente continua o assunto de novo. Vou só fazendo a leitura aí para vocês, tá ok? Rapidinho aí. Então, essa foi a primeira batalha, só que outras batalhas foram ocorrendo. Então, sendo assim, Camden foi a primeira batalha. Depois tiveram a batalha de Bennington. Olha as imagens aí. Batalha de Bunker Hill, Batalha de Conquer, Batalha de Chillicothe, Batalha de Washington, foi uma das decisivas, Batalha de Germantown e até a rendição, que foi a última batalha, que foi a Batalha de Yorktown, a batalha que foi decisiva para a independência dos Estados Unidos. E aí, depois desse evento, que os britânicos, justamente 2 anos depois de ser decretada a independência, eles se rendem e reconhecem os Estados Unidos como um país independente. Gente, então, no ano de 1787 foi promulgada a Constituição Americana, que deu como seu primeiro presidente George Washington. George Washington foi um homem que lutou pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, era maçom, e aí a gente vai poder conhecer um pouquinho a participação da maçonaria na história da Revolução Americana também. Direitos garantidos da nova Constituição: voto universal, manutenção da escravidão, criação de uma república presidencialista e federativa. Esses 3 itens eles são importantes porque o que acontece? O voto universal, ele só estava ali garantido para os homens, não para as mulheres. A manutenção da escravidão, e vale lembrar que os escravos ajudaram os americanos na Guerra de Independência. E também a criação de uma república presidencialista e federativa, ou seja, o que ele quer dizer com isso? O que é que o slide quer dizer? Que eles adotam um sistema onde cada estado tem as suas leis e ele se autogoverna, claro, com relação de proximidade sempre com a capital Washington, mas eles têm autonomia. Um exemplo básico, gente, há estados nos Estados Unidos que há pena de morte e há estados que não têm, certo? Vamos seguindo. E quem foram os excluídos dos direitos dessa nova Constituição? As mulheres, os índios e os negros, Foram setores que participaram diretamente da guerra ao lado dos americanos, mas quando foi programado a Constituição, eles foram excluídos. Princípios da maçonaria. Aquilo que eu falei para vocês: liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, vocês conseguem ver isso aí no brasão, que está aí. E a maçonaria, para quem não sabe, já foi o quarto poder.
Teve uma época em que maçonaria e igreja eram super unidas. Só que o que acontece? A partir do movimento do iluminismo, a maçonaria vai seguir para uma outra vertente que não era da igreja, tanto que a igreja vai criminalizar a maçonaria. Vamos avançando. A participação da maçonaria no processo de independência. Os principais debates foram realizados em salões de reunião maçônica dos Estados Unidos. Vários maçons assinaram a Declaração de Independência e também os maçons fizeram a projeção da cidade de Washington. Como os maçons ainda estavam em alta, eles tinham assim, muitas características que eles se identificam muito, como colunas, a forma triangular, que vocês vão ver em alguns prédios que eu separei para vocês. Tá? E aí uma imagem dos salões maçônicos onde muitos assinaram a Constituição. Ao lado esquerdo de vocês vão ver a imagem da primeira Constituição. E ao lado direito, vocês vão ver a imagem dos salões maçônicos, das reuniões, daquilo que eu falei agora antes. Então, dentro desses espaços, houveram debates e, ao mesmo tempo, dentro desses salões, foram assinados a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A influência maçônica nos prédios públicos americanos. Como foi essa influência? A influência maçônica foi deixada após a independência americana, pois a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, recebeu na arquitetura dos prédios públicos e em muitos espaços particulares o formato triangular, que é o que mais se destaca na cidade de Washington, tanto em prédios públicos como casarões antigos. Se você for visitar, no caso, a cidade de Washington, você vai perceber esses exemplos que são muito característicos da cultura maçônica. Aqui eu tenho a imagem do Capitólio para vocês poderem estar observando. Tá? Foi um processo que é incrível quando você analisa. Se vocês tentarem ampliar um pouco mais a imagem de vocês verão como eles gostam muito dessa ideia do triangular. Se vocês olharem, de colunas, coisas que vão remontando a arquitetura clássica. E aí a Casa Branca, que também é um outro setor que se destacou muito e é bem clássico aí. Olha, aí você consegue ver claramente, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, as características da maçonaria aí. A parte triangular, aí no jardim da Casa Branca, também a parte boleada, que eles sempre trabalham, que sempre faz uma alusão às sociedades clássicas, que é uma das formas que geralmente eles trabalham. Gente, eu estou lembrando a vocês que esse vídeo só está sendo mais curto porque ele é uma conclusão do término dos conteúdos e ao término dele eu vou deixar uma atividade que vocês deverão estar respondendo, tá? São apenas 5 questões e também vocês vão estar correndo ao livro e já respondendo os exercícios do livro, para quando nós nos encontrarmos na escola, vocês me entregarem, correto? E aí, na próxima semana, nós vamos já iniciar o nosso 4º capítulo. E aí nós vamos começar a falar de grandes momentos da história que vocês vão entender por que a influência da maçonaria, por que esse ideal de liberdade, de fraternidade, ele começa a ficar forte. Inclusive, esses ideais vão chegar aqui no Brasil, de certa forma, eles vão ser influenciados, vão influenciar movimentos em Minas Gerais, próprios movimentos dentro do Brasil, da burguesia querendo chegar ao poder. Então, nós ficamos por aqui, vocês anotem esse exercício e eu espero que vocês tenham gostado do exercício e logo nos encontraremos. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!